Frederico Aragão Moraes, sou analista de mercado da Teletrade de Portugal. Possivelmente alguns já me conhecem, até porque há aqui vários clientes que eu sei que estão a assistir. Hoje vamos falar de um tema que é a economia do mercado, dos mercados de capitais. Isto pode ser aqui interpretado e mais ligado à análise fundamental, como distinção da análise técnica, que é mais uma análise gráfica. No entanto, vai ser aqui uma apresentação que vai ter sempre uma componente um bocadinho mais teórica e outra componente um bocadinho mais prática. Portanto, vamos andar aqui a saltar entre a apresentação e gráficos para perceber como é que uma coisa pode influenciar a outra. Mas antes de lá irmos, vou só falar aqui um bocadinho sobre mim, depois um bocadinho sobre a Teletrade, o que é que a Teletrade faz e pronto, depois alguns dos serviços que nós temos, que é sempre algo que as pessoas podem usufruir e até podem usufruir de forma gratuita durante cerca de 1-2 semanas e pronto, depois mergulhamos na apresentação, que é isso que realmente interessa. Mas pronto, já disse então o meu nome, chamo-me Frederico. Bem, eu sempre tive aqui um interesse por economia e por mercados financeiros. Foi isso que foi, no fundo, a minha licenciatura e o meu mestrado. Teve aqui uma especialidade maior em macroeconomia e mercados. E pronto, e depois andei também a trabalhar um bocadinho fora. Tive em Timor-Leste como assessor do primeiro-ministro durante 2 anos. Estive também na Deloitte em Portugal. Agora estou aqui há um ano e meio, quase 2, e pronto, essencialmente é parte do meu percurso. Também estudei sempre fora, portanto foi assim uma temporada aqui fora de Portugal. Mas pronto, agora faço então uma coisa que está mais próxima relativamente àquilo que eu mais gosto. Não é tanto consultoria, não é tanto setor público, acaba por ser mais este trabalho que mais me satisfaz, de análise de mercado e no fundo, de tudo isto que vamos falar aqui hoje. A Teletrade, como vocês sabem, é uma corretora de bolsa. O que faz uma corretora de bolsa serve aqui de intermediário entre pessoas que queiram investir, que tenham interesse nos mercados financeiros e esses mesmos ativos, ok? Portanto, faz isto através de plataformas online e ligadas, que no fundo acabam por ligar estas duas componentes, mas depois também faz através de determinados serviços que ajudam as pessoas, de certa forma, a tomar decisões mais conscientes. Eu nunca digo às pessoas, nem posso dizer para comprarem ou para venderem, mas há toda uma análise onde eu posso ser uma ajuda e, por exemplo, há várias vezes que eu digo não façam nada porque agora é arriscado. Portanto, eu sinto-me à vontade para dizer não façam isto, mas dizer exatamente o que fazer eu nunca o posso fazer, mas pronto, acho que é bastante útil no fundo usufruir deste tipo de serviços. Portanto, o que é que nós temos aqui? De que serviço é que eu falo? Falo de um serviço de Telegram, de um chat onde eu vou pondo no fundo, análises diárias de mercado e de determinados pares cambiais, de determinados ativos que as pessoas potencialmente podem assistir. Faço 2 lives também por dia, como podem aqui ver. Faço um live às 9 da manhã, outro live às 2h30 da tarde, portanto, na abertura de sessão europeia e americana. Para terem acesso a isto, basta escreverem aqui o vosso nome, e-mail, número de telefone, alguém entra em contato com vocês para vocês terem acesso de forma gratuita a tudo isto. No Telegram é exatamente a mesma lógica. Vocês podem se inscrever gratuitamente, escrevendo então os mesmos dados. Portanto, é muito, muito fácil. Durante 2 semanas podem usar e abusar desse serviço para depois, potencialmente, perceberem se vos é útil ou não. Mas pronto, é um bocado daquilo que é o meu trabalho, um bocado daquilo que vos podemos também, de certa forma, oferecer. Agora, indo àquilo que realmente importa. Bem, deixa-me só expandir então tudo isto. Bem, economia do mercado de capitais. Isto aqui é um tema que pode ser bastante vasto e eu optei, de certa forma, por condensá-lo em 2 coisas essenciais. Algo que são os indicadores económicos, portanto é muito importante nós termos sempre aqui uma ideia de como é que vai ser a semana em termos de indicadores quando fazemos uma análise ao próprio dia e à própria evolução do mercado
daquela que pode ser a evolução do mercado nessa semana, ok? Portanto, há ali pontos-chave onde os traders, se calhar, se querem afastar do mercado para tomar uma decisão apenas depois dessa informação importante sair, ou então é uma semana relativamente calma e eles sentem-se à vontade para tomar decisões, independentemente dos indicadores que possam sair. Mas é sempre bom e essencial termos uma ideia daquilo que vai sair em termos de indicadores económicos, quais são esses indicadores, qual a importância deles, qual o impacto que eles podem ter nos diferentes mercados, é tudo coisas que vamos tentar olhar nesta apresentação. Depois, bancos centrais, ok? Portanto, vocês vão ouvir falar muitas vezes sobre a importância dos bancos centrais e a relevância que isso tem para o mercado, e vamos perceber como é que é esta ligação entre os bancos centrais e os mercados, que ferramentas é que eles têm, como é que usam e, no fundo, perceber essencialmente isso mesmo. Portanto, como é que isto afeta o mercado. Porque lá está, eu quero que isto seja uma coisa, apesar de ter alguma teoria, que vos passe alguma noção prática de como é que isto se aplica, e pronto, e aí vamos olhar para gráficos e vamos perceber isso mesmo, para que não fiquemos com uma coisa a mais do que a outra, está bem? Depois há sempre uma parte para perguntas e respostas, onde vocês podem também usar e abusar desse tempo para fazer as vossas perguntas e tirarem as vossas dúvidas. E eu tentar dar aqui pelo menos o meu melhor para as responder. Bem, eventos económicos, falámos então de indicadores. Porque é que isto é importante? Há uma necessidade clara de informação. Portanto, era o que eu dizia. Isto pode-nos, no fundo, estes indicadores podem nos dar informação relativamente àquilo que é o futuro dessa economia, o futuro daquele mercado em específico, daquele setor em específico. E isso é bastante importante, e traders, e, no fundo, qualquer investidor quer ter isso o mais rápido possível. Porquê? Para, no fundo, definir estratégias, tomar as decisões certas o mais rápido possível. Quem é que não se quer antecipar ao mercado? Todos queremos antecipar-nos ao mercado, mas de certa forma temos sempre que responder ao mercado, nunca tentar prever aquilo que vai acontecer. Mas com informação já podemos, no fundo, decidir da melhor maneira. E é isso que as pessoas tentam fazer, e é isso que esses indicadores nos dão. E é isso que nós também tencionamos mostrar aqui nesta apresentação. Vou-vos mostrar agora, vou saltar aqui da apresentação, desculpem lá, um exemplo de um calendário económico, ok? Portanto, nós indo aqui, desculpem lá, indo aqui ao site de Teletrade, em análises, calendário económico, nós podemos ver os indicadores que vão saindo ao longo do dia. Isto aqui dá-nos a importância desse mesmo indicador, ou seja, se tem só um pauzinho, então se calhar não é assim tão relevante, e não irá mexer muito com o próprio mercado. Depois vamos tendo aqui alguns outros indicadores com uma importância maior, portanto o possível impacto que isso pode ter no mercado é superior. E aqui podem ver que estamos a ter ainda 4 presidentes ou governadores de bancos centrais talvez os 4 maiores do mundo a falar sobre a economia, a falar sobre as suas políticas monetárias. Isto acaba claramente por ser algo que os investidores gostam de acompanhar. Daí eu também ter escolhido olhar para os bancos centrais nesta apresentação, dar uma ênfase especial a isso, porque é claramente muito importante, é aquilo que mais mexe com o mercado, é sem dúvida a decisão de taxa de juro, perceber se os estímulos vão ou não ser retirados, é algo que de facto, no fundo, os mercados dão bastante atenção, e podemos ver que nessas semanas, dias antes de grandes eventos, os mercados normalmente caem, precisamente porque as pessoas se querem afastar do mercado, não têm certeza daquilo que se vai passar, estão incertas, têm algum receio, para depois de termos essa informação, depois desse grande evento, tomar a decisão certa. Portanto, isto aqui acontece muitas vezes, grandes eventos, as pessoas afastam-se e depois voltam a tomar decisões com essa informação mais rápido, a surgir o mais rápido possível, ok? Portanto, é algo muito, muito comum de acontecer. Portanto, isto é um dos sites onde vocês podem ver o calendário, podem ver também num outro site, que é o Forex Factory, onde também dá essa tal informação relativamente a indicadores económicos que vão saindo ao longo do dia. Portanto, isto é o dia de hoje. Podem ver também aqui o dia da manhã, e aqui também o potencial impacto que isso pode ter. Agora,
vocês veem aqui este potencial impacto, ok? E podem partir do princípio ou como uma verdade absoluta, a partir do momento em que no fundo estamos aqui, isto está aqui laranja ou até vermelho, que o impacto vai ser certo no mercado, mas não é verdade, ok? Portanto, nem sempre tem um impacto no mercado. Deixa-me só voltar aqui para a apresentação. Nem sempre tem um impacto e nem sempre tem um impacto porque de vez em quando há muito barulho, há muitos outros interesses para lá dos indicadores que vão saindo. E o caso desta pandemia foi um desses casos, ok? Portanto, nós quando observamos o mercado a cair, no fundo a entrar num bear market, a cair substancialmente ao longo de um espaço de 2 meses, às tantas observámos também uma forte recuperação dessas mesmas bolsas acionistas como consequência de ações de bancos centrais, como consequência de ações de governos, apesar de um confinamento brutal de toda a gente, da economia completamente parada, os mercados já subiam. E a realidade é que à medida que os mercados iam subindo, nós tínhamos os indicadores a sair relativamente a meses passados, e àqueles meses também em específico, muito, muito maus. Os indicadores saíam constantemente piores do que o esperado, portanto, muito, muito maus, e os mercados não respondiam, os mercados não caíam, porque havia muita outra informação que era também relevante. Portanto, os bancos centrais e os governos passaram uma mensagem de confiança, através, claramente, de ações concretas, que impossibilitaram os mercados de cair. E depois havia também sempre aqui uma expectativa relativamente... Os mercados vivem de expectativas, e aquela expectativa de termos uma vacina eventualmente também fazia as pessoas pensarem 2 vezes antes de potencialmente abrirem uma ordem vendedora ou curta, é a mesma coisa, no sentido de short selling, porque nós podemos comprar e vender por mais tarde, mas também podemos vender e comprar mais abaixo. Mas pronto. E de certa forma isso foi dando confiança às pessoas e fez com que as bolsas valorizassem muito depois da grande queda que pudemos observar por voltas de maio do ano passado. Depois há uns mercados que tendem a ser mais afetados ou ter, no fundo, sofrer aqui mais com estes indicadores que vão saindo. Temos um mercado cambial e de fixed income, ou seja, um mercado de obrigações do Tesouro, que acabam por responder mais a esses eventos, mas mesmo assim não se esqueçam, de vez em quando existe este noise, este muito barulho, este ruído à volta destes indicadores que fazem com que os investidores não queiram saber daquilo que está ali a passar, ou pelo menos há outras coisas mais importantes, ok? Portanto, é preciso ter consciência do momento que estamos a viver para perceber também o quão pode ser, no fundo pode ser o impacto desse mesmo indicador que irá sair. Ok? Portanto, distinguir uma coisa também de indicadores económicos de divulgações económicas. Uma divulgação económica é nada mais como um governador, por exemplo, de um Banco Central discursar, uma minuta de um Banco Central sair. Indicadores económicos é uma coisa mais específica. Ok? Portanto, é um PIB, é uma inflação, uma decisão de taxa de juros também, se bem que isso nem sempre surpreende as pessoas. Pelo menos há fases do ciclo económico onde é muito fácil perceber que não irá existir qualquer alteração à taxa de juros, como é o caso de agora. No entanto, quando há, por exemplo, falando aqui em específico deste indicador, quando há uma decisão de taxa de juros, mesmo não toda a gente estando aqui à espera que a decisão de taxa de juros se manterá igual, depois há uma conferência de imprensa do governador de um banco central, ok? Portanto, há a tal divulgação económica onde as pessoas tendem a escrutinar esse mesmo governador e perceber o porquê de determinadas decisões e qual é que é a visão do próprio Banco Central relativamente à economia, porque isso irá ditar também potencialmente o futuro da política monetária desse país. E lá está, e já lá vamos aqui também à importância que os bancos centrais têm nesta direção para onde as bolsas vão, e depois também como consequência disso o mercado cambial também acaba por ser muito afetado, mas já lá vamos perceber o porquê destas coisas. Bem, mergulhando agora aqui em alguns indicadores, 3 tipos diferentes de indicadores, indicadores líderes, coincidentes e de atraso. O que é que são isto? O que é isto? Um indicador líder é um indicador que dá uma perspectiva de futuro, onde há claramente algo que se espera potencialmente daquilo que pode vir a acontecer,
Podemos falar aqui de PMIs, que é um survey de confiança relativamente a um determinado setor da economia. Portanto, há semanas em que temos PMIs pelo mundo inteiro. Okay? Portanto, estes PMIs dão-nos informação sobre um determinado setor de uma determinada região. E é algo importante e é um indicador que nos dá uma visão de futuro. E acaba isso também por ser relevante para termos aqui uma ideia de qual é que é o sentimento geral do mercado e de CEOs, de responsáveis de empresas relativamente ao futuro. Okay? Portanto, isso não são mais do que surveys a essas mesmas pessoas. Depois também há outras, portanto, Durable Goods Orders, que acaba por ser aqui a compra de bens duráveis, que também nos dá uma indicação de confiança das pessoas relativamente ao futuro. Há vários indicadores deste género, ok? Mas é importante fazermos essa distinção. Eu gosto bastante deste tipo de indicadores, acho que pode dar aqui um mote para aquilo que pode vir a ser e pode vir a acontecer, mais do que os outros. Mas ainda assim, há indicadores muito importantes em todos, ok? E que mexem com o mercado exatamente da mesma forma. Aliás, se calhar até aqueles relativamente mais ao presente e ao passado nos podem, se calhar às vezes, mexer mais do que aquelas coisas que têm perspectivas de futuro. Porque as perspectivas de futuro é uma coisa ainda um bocado vaga. Quando temos, no fundo, indicadores como um PIB ou uma inflação, uma taxa de desemprego, como são casos de outros tipos de indicadores coincidentes e de atraso, é já uma confirmação, é já um stamp. Pronto, agora isto aqui está confirmado que é desta forma e por isso já não andamos aqui neste limbo de achamos que as expectativas são estas. Não, é pôr preto no branco aquilo que aconteceu até então. Mas pronto. Agora, indicadores coincidentes, diz-nos o atual estado das coisas, portanto pode ser taxa de desemprego, pode ser vendas de automóveis, pode ser várias coisas. De resto, indicadores de atraso, pode ser o PIB, pode ser a inflação. Indicadores de atraso, portanto, que vão buscar aquilo que se passou no caso do PIB, por exemplo, no trimestre passado. Isto é curioso, por exemplo, eu na minha tese de mestrado eu criei um modelo de previsão do PIB português. E aquilo que eu fiz foi pegar num indicador de atraso, que é o PIB, não é? Depois, ou melhor, pegando no PIB, depois acabei por pegar em todos os outros indicadores, portanto, indicadores líderes e coincidentes, para eu ir tendo informação relativamente ao mercado e ao estado da economia portuguesa ao longo do tempo, porque o PIB só sai de 3 em 3 meses, enquanto todos estes indicadores líderes e coincidentes saem mês a mês e às vezes semana a semana. Portanto, eu ia buscar estes indicadores e ia percebendo, depois através de um modelo econométrico, qual é que poderia ser então a taxa de crescimento da economia nesse trimestre e no trimestre seguinte. Okay? Portanto, havia depois ali uma adaptação dos indicadores que iam saindo, à medida que iam saindo eu ia pondo e depois ia percebendo, então ia tendo cada vez mais um número exato daquilo que ia ser este resultado do PIB. Portanto, estão a perceber, estes indicadores líderes e coincidentes davam-me a mim, naquele modelo que eu criei, a expectativa e é uma previsão relativamente a um indicador que sai no fundo com menor frequência, um indicador de atraso, ou seja, que me ia buscar aquilo que se passava e aquilo que se passou. Estão a perceber? Portanto, é importante, há indicadores importantes em todo o lado, ou seja, os líderes não são mais importantes que os coincidentes, nem vice-versa. Portanto, é sempre, acho que tudo aqui nos pode dar informação relativamente à economia e é isso que é o nosso papel, é escrutinar isso mesmo para poder tomar decisões da melhor forma. Bem, há 3 coisas que os governos podem fazer, ok? Governos e entidades públicas, para motivar, por exemplo, para fechar um ciclo económico, para ajudar a economia na sua conjuntura e não tanto de forma estrutural. Para mudarmos a coisa de forma estrutural, temos que fazer outro tipo de reformas, ok? Portanto, pode ser uma reforma de educação, saúde, outro tipo de coisas relacionado com a própria lei do próprio país, mas no que toca a políticas conjunturais, há três alavancas, basicamente, que os governos podem usar. Uma delas é a política fiscal, que vocês sabem é, no fundo, reduzir impostos quando é preciso, aumentar impostos quando é necessário. Pedidos
bem, subsídio de desemprego, não é? Acaba por ser aqui um estabilizador automático do próprio ciclo económico, porque acaba por ser aqui um estabilizador automático, porque quando as pessoas se tornam desempregadas, automaticamente à partida têm acesso a esse subsídio, portanto aquilo faz com que o consumo dessa pessoa possa não cair tanto. São tudo ajudas que o governo acaba por fazer para ajudar a que no fundo a economia não caia tanto quando há situações de crise ou situações mais complicadas, ehm, neste caso também de um aumento potencial de desemprego. Depois há uma política cambial onde isto implica uma escolha do próprio país relativamente àquilo que quer fazer. Aquilo que quer fazer relativamente ao quê? Necessariamente à sua moeda, ok? Portanto, isto é muito importante. Há países como Portugal, que decidiram usar uma moeda única, coincidente entre vários países da Europa, que é, como vocês sabem, o euro, e há outros, por exemplo, como Timor-Leste ou como o Camboja, que decidiram usar o dólar como moeda de forma a atrair investimento externo. Há outros países, especialmente aqui no mundo desenvolvido, que Angola, por exemplo, tinha tomado a decisão de fazer, de agarrar quase assim que a sua, a sua moeda à variação do preço do dólar. E isto acontece muito também em países em desenvolvimento. Isto como forma também de dar essa estabilidade em investimento externo que possa eventualmente surgir. Também é uma decisão que é necessário tomar. Depois, a política monetária e tem um enorme impacto, e por isso vamos mergulhar um bocadinho mais sobre isto e sobre as formas como se faz política monetária e o impacto que isso tem também no próprio mercado. Pronto, há três formas de fazer aqui política monetária. Temos uma taxa de política, ou seja, há aqui a forma mais simples de vos explicar esta primeira, portanto, esta taxa de política de empréstimo, acaba por ser aqui uma taxa que acaba por ser definida pelo próprio Banco Central, onde bancos pagam a esse Banco Central X pelos seus empréstimos, ok? Portanto, se os bancos comerciais pagam menos ao Banco Central por esses empréstimos, também nos vão cobrar menos a nós e à própria economia por esses mesmos, por esse mesmo empréstimo, por essa mesma dívida. Mas também às vezes é feito de outra forma, ok? Ou melhor, também é feito de outra forma. Não é às vezes, é quase sempre. Depois também há uma outra coisa que se chamam operações de mercado aberto, onde os bancos centrais acabam por intervir no próprio mercado, comprando títulos de dívida pública, normalmente, a vários bem, pode ser a nós, ok? Portanto, normalmente aquilo que nós observamos bancos a trocarem, os bancos também emprestam dinheiro entre si, e todos os dias, ok? E basicamente, quando há mais dinheiro no sistema, os bancos têm menos necessidade de emprestar uns aos outros. Portanto, aquilo que acontece é que essa taxa de juros acaba por cair. Portanto, o Banco Central, quando compra obrigações do Tesouro, ao sistema económico, a taxa de juros que os bancos também cobram entre si acaba por baixar, e isso, de certa forma, acaba por passar também para o resto da economia. Depois também há uma outra coisa que é os requisitos de reserva que os bancos têm que ter no Banco Central. Por exemplo, neste momento, no Banco Central Europeu, essa taxa é negativa, ou seja, os bancos são penalizados por ter dinheiro no Banco Central. Qual é que é o objetivo disto? É que os bancos emprestem às pessoas e não deixem lá dinheiro. Ok? Não deixem dinheiro no Banco Central. Portanto, há aqui várias formas de fazer com que, basicamente, os bancos centrais possam emprestar, ou melhor, possam canalizar esse dinheiro para a economia, que é no fundo esse o grande objetivo. Então tentam retirar aqui outras formas de receita dos próprios bancos para que essa fonte venha potencialmente das pessoas e que ajude de certa maneira depois também a própria economia através de um gerar de crescimento e de mais empréstimos consecutivamente possa porventura também fazer com que um país ou uma zona como a zona euro acabe por sair de uma situação onde as taxas de juros são potencialmente baixas, ok? Portanto, os bancos centrais têm aqui um enorme impacto no ciclo económico, no trazer uma economia de onde está para o seu potencial. Portanto, quando nós olhamos para isso, ou seja,
no fundo, para um gap que existe entre o potencial da economia e onde a economia está. Este gap normalmente é reduzido através da política monetária e da política fiscal e também potencialmente da política cambial. Portanto, isto ajuda a trazer a economia para o seu potencial, mas depois, quando se quer às tantas melhorar o potencial de uma economia, aí já é preciso o tipo de reforma. Já não é através de uma baixa de impostos, já não é através de uma, de uma baixa taxa de juros ou estímulos por parte de bancos centrais. Não é dessa forma, é preciso outras formas, mas daí muitas vezes vocês falarem da importância das reformas estruturais, e claro que é muito importante porque aumenta a potencialidade de crescimento da própria economia. Mas há coisas mais importantes dependendo do ciclo económico, ok? Portanto, numa situação de pandémica, a preocupação não são reformas estruturais, são reduzir impostos, ajudar a economia a sair daquela situação, para que a própria não afunde e depois seja então muito mais complicado. Depois disso, aí sim é a altura de focar nas reformas que são necessárias realizar em qualquer país, porque qualquer um precisa das suas. Olhando então agora para gráficos, onde vamos falar aqui um bocado do impacto dos bancos centrais no mercado cambial e também em índices. Deixa-me então olhar aqui para o S&P 500, ok? Portanto, aqui o benchmark dos Estados Unidos, ok? Bem, vejam aqui a brutal queda que se deu na pandemia, ok? Portanto, foram aqui semanas, assim, um mês, mas até foi mais cedo, mês de janeiro, tinha há bocado a dizer, de janeiro, fevereiro, que foi bastante negativo, e depois disso, depois da ação clara de bancos centrais e de governos e de uma ajuda brutal destas entidades à economia, observamos aqui uma grande recuperação das bolsas. Agora vemos também aqui já uma potencialidade de estarmos a observar uma maior pressão vendedora. E isto acontece por uma razão óbvia e por uma razão também que tem a ver com os bancos centrais, ok? Portanto, os bancos centrais tiveram aqui, especialmente aqui a Fed, que é o Banco Central Americano, no fundo, com taxas de juros baixas e no fundo, a comprar obrigações do Tesouro do próprio país, portanto, a ajudar a economia de outras formas, entrando num género de uma política monetária que não é convencional. A convencional é aquela quando nós falamos de taxas de juros do Banco Centrais é a política monetária convencional. Quando começamos a falar de estímulos e de compras de outros ativos por parte do Banco Central, aí começa-se a entrar no não convencional, naquilo que é pouco normal e que só acontece nestas fases. Pelo menos historicamente é isso. Tem sido comum ao longo dos últimos tempos, mas historicamente a realidade é que não tende a acontecer tanto quanto isso. Mas pronto, vejam então a consequência de todas estas ações. E o que é que está aqui a passar agora para estarmos a ver o mercado a cair? É que Powell, ou seja, aqui o presidente da Reserva Federal norte-americana, veio dizer que no futuro, no curto prazo, desculpem, e mais concretamente em novembro, irá começar a reduzir estímulos. E isso está a trazer então as bolsas para baixo. Portanto, aqui a importância que tem isto mesmo, a importância que tem estes estímulos para o mercado, aqui a importância mais uma vez das expectativas, porque ele ainda não retirou estímulos, só disse que vai retirar, mas as pessoas já começam a vender à espera de, no fundo, uma procura de um preço mais, neste caso, mais vantajoso para comprar determinadas ações e determinados ativos, neste caso especificações, portanto, falar do mercado bolsista. Portanto, há aqui algum receio relativamente a esta retirada de estímulos. Nós temos também aqui o receio da inflação a voltar. Portanto, os bancos centrais também têm aqui sempre targets, ok? Portanto, neste caso específico da Reserva Federal Norte-Americana, eles têm um target de 2% em média da inflação, ou seja, se a inflação sobe muito, eles são obrigados a subir a taxa de juros para trazer a inflação para baixo, e isso está a motivar este receio, porque da mesma maneira que nós vemos eles a dizerem que irão retirar estímulos com a eventualidade de depois subirem a taxa de juros, vemos que a inflação está relativamente alta, eles já estão aqui a mudar um bocadinho o seu discurso. Antes diziam que a inflação era apenas temporária, e é unânime que é temporária, mas vai ser mais persistente do que aquilo que eles pensavam. Portanto, estas coisas retiram credibilidade potencialmente ao banco e deixam as pessoas mais apreensivas e
como consequência disso, vemos também uma maior queda a acontecer ao longo destes últimos dias e semanas. De resto, por exemplo, o impacto que isto tem no mercado cambial é muito importante. E aquilo que está aqui a passar no Euro-USD tem uma componente muito fundamental e muito como consequência destas ações dos bancos centrais, em específico daquilo que se espera para a Reserva Federal norte-americana. Portanto, isto é o par cambial euro-dólar. Ok? Portanto, quando vemos este par cambial a cair, significa que o euro está a cair quando comparado com o dólar. Portanto, aqui, mais do que o euro a cair, aquilo que está realmente a subir é o dólar. E acontece porquê? Porque há expectativas de uma subida de taxa de juros a meio do próximo ano. Ou, se calhar mais para o fim, mas alguns no próximo ano, espera-se que haja uma subida de taxa de juros por parte da Reserva Federal. E porquê é que isto leva, no fundo, aqui à subida do preço do dólar? Basicamente, isto acontece como consequência disso mesmo, ok? Portanto, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, temos vários ativos, especialmente os ativos de renda fixa, ou seja, obrigações do Tesouro, depósitos a prazo, todos eles começam a dar mais, ok? Portanto, começam a dar um retorno maior e isso faz com que as pessoas procurem esses mesmos ativos. E as pessoas, para procurarem esses ativos, têm que vender a moeda que têm. Portanto, se eu quiser comprar uma obrigação do Tesouro norte-americano, eu tenho que vender euros, comprar dólares e depois comprar essa tal obrigação. Com esta transação que eu acabei de fazer, de vender euros e comprar dólares, o euro cai e o dólar sobe. Estão a perceber? Portanto, isto está no fundo, trazer pessoas para o mercado norte-americano, está a motivar essa maior procura por dólar e isso vê-se de uma forma muito óbvia no euro-USD. Vê-se também de uma forma muito óbvia no GBP-USD. Vejam aqui a brutal queda que está a acontecer. Isto é tudo valorização do dólar. O STGPI, mais do mesmo. Estão a perceber? O STCAD também o mesmo a acontecer. O STCHF, mesma coisa. Portanto, o dólar valoriza em praticamente todos os pares cambiais com uma justificação puramente fundamental e puramente lógica daquilo que se espera para o dólar ao longo dos próximos tempos. Portanto, se vocês forem aqui analisar e ler aquilo que bancos de investimento, think tanks, economistas esperam relativamente ao dólar, todos eles, ou a maior parte deles, arranjem-me um que não diga que o dólar vai subir. Portanto, essa é a expectativa de médio e longo prazo. No curto prazo as coisas podem ser sempre diferentes. Portanto, vejam aqui aquilo que aqui se passou, uma valorização do euro quando comparado com o dólar, mas eu sempre disse aqui aos clientes, vocês não se metam nisto, isto é apenas uma correção de uma tendência que é necessariamente de baixa, porque é o fundamental que nos diz qual é que é a direção que deverá acontecer, ok? Portanto, basicamente é isso. Portanto, a análise fundamental diz-nos a direção e depois a análise técnica, que é outro tema, diz-nos essencialmente quando é que é o melhor momento de entrada. Vocês estão a ver aqui o que eu tenho aqui, estes momentos de análise, onde depois aqui com umas setas, mas isto não é nunca ideias de trading, nunca é sinais, muito menos, é apenas isto cobrando este suporte, se tiver confirmação de indicadores, pode eventualmente cair. É o que eu digo a clientes, é que são momentos de análise, pura e simplesmente isso. Portanto, não ganhem aqui entusiasmo. Portanto, olhem, estão a ver aqui, que não veio para este lado, mas aquilo que eu disse foi quebrando esta resistência, se existir confirmação de indicadores, se tivermos também bem, estou aqui já a falar um bocadinho da análise técnica, mas porque a análise técnica acaba por ser importante depois para definir o momento de entrada. Mas pronto, mas basicamente é isso. Não são aqui sinais, eu só queria deixar isso bem claro para toda a gente. Ok? Mas pronto. Agora, eu passava aqui por uma fase de perguntas, onde espero aqui que hajam então essas mesmas perguntas para que eu lhes possa responder, vos possa tirar essas dúvidas da melhor forma. E pronto, portanto, cá vos espero e fiquem então à espera de perguntas que eventualmente tenham. Bem, aqui há alguém a perguntar o que é um PMI. Portanto, é no fundo um indicador que tem por base um survey feito
e realizado a diversos players do mercado de uma determinada indústria. Portanto, é como se pegar em várias empresas do setor industrial e fazer-lhes várias perguntas relativamente àquilo que eles pensam relativamente ao futuro e com base nessas perguntas há uma cotação que nos diz então se esse setor se sente mais confiante ou não. Ok? Bem, aqui alguém perguntar que tipo de conta é que deve escolher para abrir essa mesma, potencialmente aqui uma conta com a Teletrade. Eu aconselhava-lhe, aconselhava-o a contactar um dos nossos gestores, portanto, tendo acesso a um dos nossos serviços, portanto, irá ser contactado. Ele depois irá claramente também eh, dar-lhe toda a informação relativamente a isso. Mas pronto, acho que é o melhor mesmo que tem a fazer. Acho que eles também depois também sabem dar mais informação relativamente a outras coisas mais burocráticas do que eu, porque eu sou analista de mercado, portanto o que eu faço é olhar para o mercado todo o dia e no fundo ajudar-vos da melhor forma com qualquer tipo de análise que precisem. Aqui uma outra pergunta, qual é que é o valor mínimo para entrar na vossa corretora? Não há qualquer valor mínimo, a pessoa entra com aquilo que pode. Às vezes é preciso ter muito cuidado com valores muito baixos, porque no fundo, quando se transaciona numa corretora e CFDs, que é um dos produtos que nós temos, a pessoa pode ter aqui, pode usufruir de alavancagem e é preciso que quanto menor for, no fundo, esse capital, que essa alavancagem seja muito reduzida também. Eu aconselho as pessoas a não arriscar mais do que 2% por ordem, ok? Portanto, é algo conservador, mas é aquilo que basicamente vemos nos livros, não façam mais do que isto. É muito, muito arriscado. Está aqui provado que é o melhor para a própria gestão de risco da pessoa. Bem, aqui mais perguntas. Ok. Está aqui alguém a perguntar masterclass que eu irei realizar amanhã. Isso é assim, qualquer pessoa pode vir, ok? Portanto, são todos convidados. Esta masterclass vai ser falada, bem, o que eu vou falar vai ser de mercado, ok? Portanto, vamos mergulhar dentro disso. Aquilo que vai ser discutido é essencialmente a atualidade de mercado, possíveis oportunidades, uma análise concreta a diversos índices, pares cambiais, ações, bem, metais, bem, qualquer ativo que vocês queiram, eu posso analisar e ser uma ajuda nessa mesma análise. No fundo, acaba por não ser uma coisa muito diferente dos lives que eu realizo todos os dias. Eu realizo um live, portanto, como vocês sabem, às 9 da manhã e às 2h30 da tarde. Cada um demora mais ou menos 40 minutos e não será uma coisa assim tão diferente quanto isso. Irei ter aqui uma adaptação maior, portanto, vou ter em conta que as pessoas que potencialmente vão assistir a esta masterclass não estão habituadas a olhar para a forma como eu olho para o mercado, ok? Portanto, vocês vão também ver a minha perspectiva de olhar para o mercado. Portanto, de certa maneira, acho que isso acaba por ser útil, porque vocês percebem qual é que é a minha forma de olhar, qual é que é a minha forma de pensar, e perceber depois também se de facto se identificam com isso ou não, não é? Portanto, faz tudo parte desse conhecimento que vocês podem ter dos nossos serviços e deste meu trabalho em específico. Mas eu acho que, assim, é útil, é gratuito, portanto, às 6 da tarde também, se puderem, assistam, porque acho que pode valer a pena. Falo-vos também de umas estratégias
que podem ser úteis para, para utilizarem no mercado. Portanto, se não existir também uma estratégia, vocês não se metam nisto. É muito importante que haja uma estratégia para que vocês tomem as decisões certas. Aliás, quando há uma estratégia, nós não temos que pensar em tomar decisões, as decisões são com base nessa estratégia. Aí é importante que vocês também tenham uma, criem uma, e eu vou falar claramente amanhã da minha forma de olhar para o mercado. Bem, está aqui alguém a perguntar sobre criptomoedas. Eu tenho uma opinião muito específica relativamente a isso. Acho que nos devemos focar mais na análise técnica do que na análise fundamental no que toca às criptomoedas. E essencialmente aquilo que eu. A minha opinião pessoal relativamente às criptomoedas é possível ganhar dinheiro com isso, não estou a dizer que não é, aliás, é óbvio, seria tonto não contradizer isso, mas é um mercado arriscado, é um mercado onde poderá existir aqui uma limitação ao seu crescimento, e isto por uma questão por simplesmente política, porque nós falamos de bancos centrais e a importância que eles têm para os ciclos económicos. Eles salvaram esta crise, literalmente, portanto, não nos salvaram a nós, Portugal, em 2010, precisamente porque o Banco Central Europeu não agiu. Portanto, se o Banco Central Europeu tivesse comprado dívida a Portugal, Portugal nunca tinha precisado de austeridade, o seu desemprego nunca tinha ido aos 20%, nem a sua dívida tinha chegado aos 120%, nem o seu déficit aos 8%. Portanto, os bancos centrais, para que todos tenham aqui uma clara ideia, salvaram esta crise porque compraram dívida a Portugal e por isso não exigiram a Portugal medidas de austeridade neste tempo complicado. Foi aquilo que não aconteceu antes. Levando até uma crise de dívida soberana. Os bancos centrais, se nós não usarmos a moeda que os bancos centrais controlam, os próprios bancos centrais não conseguem ajudar a economia, não conseguem salvar a economia. Portanto, se agora nesta crise metade da população mundial tivesse a usar criptomoedas, vos garanto que teria sido muito mais doloroso para todos. Portanto, não há incentivo político, no sentido em que nem nós ganhamos com isso, mas no sentido político não há esse incentivo a deixar que as pessoas usem e abusem de criptomoedas para transações do dia a dia. Portanto, eu acho que, assim, eu vejo no médio prazo, se calhar, isso no fundo ser aqui proibida a utilização de criptomoedas para transacionar no dia a dia. Sou muito cético relativamente então a sairmos à rua e de repente podermos pagar o supermercado com criptomoedas. Estão a perceber? Mas pronto, de qualquer das maneiras, se é expectável que a cripto siga o mercado de ações, o mercado de ações tem vindo a cair, não é? Como consequência daquilo que se espera para a política monetária norte-americana. Eu diria, lá está, eu relativamente às criptomoedas eu tendo a olhar mais apenas para a análise técnica, porque tem muita especulação em termos de análise técnica. Bem, não há ali muitos sinais que possa recomeçar aqui um swing de alta, uma maior valorização, um maior impulso de valorização. Ainda não há essa mesma indicação. Portanto, eu teria aqui cuidado nestes próximos tempos em comprar bitcoins e outras criptomoedas, mas é isso. Portanto, se poderá seguir a trajetória do mercado de ações? Sim, poderá, porque aquilo tende sempre a responder um bocadinho aqui ao, ao sentimento de mercado. Bem, mas lá está, mas de qualquer tipo, é que umas vezes vemos aqui uma maior resposta como ativo de refúgio da Bitcoin em específico, outras vezes nem por isso. Lá está, é tudo muito, muito vago. Portanto, eu não me arriscaria agora, pelo menos, a tomar uma decisão de compra, por exemplo. Mais perguntas aqui.
Bem, aqui alguém perguntar sobre hum, moedas digitais dos bancos centrais. Bem, muito mais rapidamente isso acontece. Estou a perceber, muito mais rapidamente isso acontece e pode retirar aqui um incentivo às pessoas, pelo menos aquela desconfiança que existe relativamente ao sistema e muitas vezes é a razão por pessoas acreditarem nas criptomoedas. É algo que todos os bancos centrais estão, vemos estudos a serem realizados em todos os bancos centrais em torno deste tema e pronto, devemos ter novidades no futuro próximo, mas é algo que é um passo, é um grande passo, não é? Portanto, ehm, e no fundo pode trazer essa tal confiança que, que certas pessoas não têm, ok? E pode afastar, se calhar, também a procura por este mercado das criptomoedas. Aqui mais perguntas. Bem, estamos aqui com alguma dificuldade em ter perguntas, ouçam, não hesitem em realizá-las se de facto as tiverem. Darei sempre aqui o meu melhor para as poder responder. Sei muito que as pessoas tendem a preferir análise técnica e a análise fundamental, mas vejam que um, grande parte das direções que, que observamos tinham justificações totalmente fundamentais. É muito óbvio ver isso. Portanto, a análise fundamental e esta apresentação é muito, muito importante para perceber a direção do mercado. Depois a análise técnica diz-nos um momento de entrada e quando tomar decisões, mas o que fazer, decidir o que fazer é com base nessa análise fundamental, é com base naquilo que vimos aqui, no impacto dos indicadores, no impacto que os bancos centrais têm, é muito, muito importante. Vocês veem em semanas que os bancos centrais têm que tomar decisões, o mercado está bem, normalmente muito volátil e pessoas à procura do mercado de futuros para se precaverem. Portanto, é algo que é realmente importante realizar e por isso
daí eu ter querido falar sobre isto. De qualquer maneira, depois também podem sempre falar comigo pessoalmente, todos os dias, no fundo, da parte da tarde em especial, eu tenho contacto com clientes. Posso também ter contacto com não clientes para satisfação de dúvidas de mercado, especialmente de mercado, porque essas coisas mais burocráticas eu não sou gestor de conta, portanto, essas coisas acabam por ser do pluro de outras pessoas que trabalham comigo, mas a realidade é que estou 100% disponível para, no fundo, ter reuniões com qualquer pessoa, portanto também é algo que vocês podem usufruir, independentemente de serem ou não clientes. Que alguém perguntar se eu também invisto, claro. Invisto, sim senhor. E pronto, e também tenho a minha forma de olhar para o mercado, e isso é algo que eu vou tentar passar amanhã, que no fundo tem por base as decisões que eu depois acabo por tomar também. Agora, mais uma vez, comecei por dizer nesta apresentação que eu nunca digo a ninguém para comprar nem para vender. E depois é isso, vocês vão perceber isso se amanhã assistirem à Masterclass ou se depois também assistirem a alguns lives, portanto, tendo acesso ao Telegram, vocês têm acesso aos links que no fundo onde podem assistir aos lives que eu realizo 2 vezes por dia. Mas não contem com isso, não contem com sinais de trading, não é aqui que fazemos isso. Mas qualquer tipo de análise, isso claro que sim, acho que é bom porque duas cabeças acabam por pensar melhor do que uma. Onde é que é a Masterclass? Está aqui alguém a perguntar. É numa coisa que é o GoToWebinar. A pessoa pode ter acesso, inscrevendo-se indo aqui ao site do Teletrade e procurando pelo Telegram Chat, a pessoa pode ter acesso a esse mesmo grupo, que depois lhe dá acesso também à Masterclass, mas também há aqui, como está aqui mesmo a passar em baixo, esta possibilidade de a pessoa se inscrever neste link que está em baixo. Portanto, através daí também pode assistir a esse live. Portanto, essa Masterclass que irá ser realizada. Às 6 da tarde, amanhã, e pronto, apareçam se puderem, acho que pode ser útil também para vocês terem uma ideia daquilo que é, então, parte do serviço da Teletrade. Mas pronto, olhem, acho que não há então aqui mais perguntas, portanto daria então por concluída este webinário. Portanto, espero que tenha sido útil de certa forma. É um tema que tem que alguém perguntar agora qual é que é a relação entre a Rankia e a Teletrade. No fundo, a Rankia faz um ranking das corretoras em Portugal. A Teletrade é uma corretora em Portugal e por isso está nesse mesmo ranking. Ok? Portanto, é nada mais do que isso. Mas pronto, apareçam se puderem, gostava muito de contar com vocês e espero que o tema às vezes nem sempre é simples, este tema da análise fundamental para muita gente. Espero ter tornado a coisa um bocadinho mais simples e que tenham aprendido aqui alguma coisa para depois usarem nos vossos investimentos, ou pelo menos, se não for o caso, que seja mais informação gratuita que acabam por absorver e, espero eu, boa informação. Muito obrigado a todos, obrigado pela vossa presença, tenham uma ótima semana e um abraço.